Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. Rapaziada, vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a tão falada estratégia da reversão. Cobrando aí 400, 600 reais, já vi cobrarem 900 reais por essa estratégia, que é uma estratégia simples, tá? Lembrando que a equipe CW Trade não faz gale, porém é também uma estratégia em M5 que cabe gale, basta ter gerenciamento. O mais curioso, pessoal, dessa estratégia é o seguinte: o pessoal que posta, mostra como funciona a estratégia, se aproveitam da situação, tá? E se aproveitam das pessoas que estão entrando agora, né, no mundo do trade, para vender caríssimas estratégias. Eu sempre afirmo para vocês que não existe estratégia 100%, né? Não existe aquela estratégia 100%. Existe sim determinado hora, determinado dia, existe uma estratégia para cada situação, né? A equipe CW Trade, a gente está assumindo um compromisso aí com vocês de estar subindo 2 vídeos por semana. Está subindo o nosso terceiro vídeo e a gente vai estar sempre buscando operações fáceis de entender e objetivas, tá? Operações a gente consegue bater meta com muita tranquilidade. Basta ter paciência, disciplina e gerenciamento. Então vamos lá, pessoal. Vamos quebrar esse tabu aí dessa estratégia. Eu vou mostrar para vocês aqui na íntegra como essa estratégia funciona, tá? Primeira coisa, né? Time 5 minutos. Expiração para 5 minutos, tá? E eu simplesmente uso somente, não tenho necessidade, mas eu uso somente uma banda de Bollinger, tá? 18, um período 2,5. As cores dessa banda fica a critério de cada um, tá? Fica a critério de cada um. Eu geralmente não uso a linha central, mas eu vou deixar a linha central para que vocês possam visualizar, né? Para quem já viu o vídeo de rompimento, né? O vídeo que a gente tem aí, se eu não me engano, foi o segundo que foi postado, e fala sobre os três magos, né? Os três indicadores que a gente usa para fazer entradas após o rompimento. Vou deixar, mas a gente não vai usar isso agora. Por que isso, né? A banda de Bollinger geralmente ela mostra para a gente a saturação da moeda. Pessoal, para quem for usar essa estratégia, tem que ter um pouquinho de conhecimento, o mínimo possível, de saber o que é um martelo, tá? E o que é uma estrela cadente, ok? Eu vou fazer um review aqui para vocês. O que é o martelo? É uma vela com um corpo pequeno, tá? Ó, uma vela de corpo pequeno com um pavio que seja no mínimo o dobro do corpo, ok? Isso é um martelo. A estrela cadente é a mesma coisa, sendo que na parte superior da operação. É uma vela, o pavio dela vai estar para cima, ok? Mas o pavio tem que estar, no mínimo, sendo o dobro da vela. Quanto menos pavio tiver do lado oposto da vela, melhor, ok? Então, para essa estratégia, o que cabe, pessoal? Quando ela forma uma estrela cadente
ou um martelo. E depois desse quadro, né, ela faz uma confirmação, a gente entra para a próxima vela. Só que detalhe, pessoal, esse padrão gráfico, ele tem que estar ou no topo, ele tem que ser a vela de topo ou uma vela de fundo. Por exemplo, vamos lá, fazer um review na GBP JPY no dia de hoje mesmo, tá? De meia-noite em diante. Por que que usa banda de bole? Geralmente, quando ela se forma na banda de bole, ela está sendo o topo ou fundo, né? É onde tá se fazendo a saturação. Tipo isso aqui, ó. Ela formou um martelo. Ela primeiro formou um martelo meia-noite e 25. Não me deu nenhuma confirmação de alta. Pessoal, esse martelo para eu jogar para um cal, é independente da cor, tá? Basta formar o martelo. Basta fazer, tá, essa configuração. Ela me fez um martelo, não confirmou. Ela formou o padrão do martelo de novo, né? Meia-noite e 30. A vela seguinte, meia-noite e 35, confirmou que seria um cal. Ela confirmou um cal. A gente pega para a próxima vela um cal. Tá lá um ponto. Simples assim, pessoal. Simples, simples assim. Certo? Lá em cima, ó, uma estrela cadente. Confirmou, sendo que ela confirmou com uma estrela invertida ou com um martelo invertido, tá? Aí aqui tem que ter um pouquinho de maldade gráfica, pessoal. Se essa vela terminasse cheia, a gente faria assim uma entrada para put. Sendo que ela retraiu, essa retração significa que ela perdeu força. Ou seja, um pouquinho de tempo gráfico, né? Essa maldade ajuda a não fazer essa entrada, a evitar esse loss. Vocês vão reparar isso. Ó, banda de bole, ela foi lá na saturação da banda, né? A vela de fundo, formou um martelo, poderia ser um pouco menor, essa vela podia estar menos cheia, mas formou um padrão, me deu um cal, né? Se ela está fazendo um martelo, significa que ela está invertendo a tendência. Me deu o cal, pegamos no galho. Operação de galho, vou marcar amarelo. Não considero isso uma estrela cadente, ok? Mas vai ter muita gente confundindo isso, porém tem que prestar muita atenção nisso, ok? A vela tem que estar um pouco menor e o pavio, no mínimo, o dobro da vela. Martelo, tá? Nós não faríamos essa entrada, pela maldade do gráfico aqui já está lateralizando, tá? Reversão, ela funciona muito quando o gráfico, né, vai lá em cima, toca na banda, volta, toca na banda inferior, vai lá em cima de novo. Porém, se você aproximar um pouco mais o gráfico, vocês vão reparar que esse martelo está numa lateralização. Vocês podem reparar isso pela linha central da banda de bole. Então, um pouquinho de maldade vale, né? Porém, né, seria o quê? Uma entrada de cal. Ainda assim, ela não confirmou. Ela não confirmou nosso call. Então, não seria uma entrada. Novamente, pessoal, ó,
Não é, a gente não considera isso uma estrela cadente, porém, se vocês assistirem, né, outros vídeos que nós já postamos, ela fez aqui, essa vela aqui de 9 horas, com certeza uma vela de notícia, porém ela tentou fazer um arame, depois do arame um engolfo, depois do engolfo a gente sabe que a gente segue uma tendência. Não vou estar marcando nada aqui porque não faz parte da estratégia de reversão. Ok? Esse gráfico aqui hoje, para esse tipo de operação, não pegou legal, não pegou muito, mas vocês viram, quando forma o padrão, vocês podem ver que ela obedece. Um martelo, uma estrela cadente, ok? Confirmou um put, pegou a operação. Vamos fazer um review de um outro ativo. Cinco minutos. Vamos lá. 23h45, ó, quase na virada. Ela fez aí, ó. Fez o padrão do martelo. Ok? Vamos massificar isso, ó. Martelo, vela de fundo, fazendo a saturação na banda, tentando fazer a saturação na banda. Confirmou o call, daremos entrada, faremos um galho. Tendência de baixa. Para quem assistiu os outros vídeos, tendência de baixa, o que que a gente faz, pessoal? Fluxo. Tá? No mínimo 3 ou 4 velas seguidas numa baixa, espera ela quebrar a tendência, confirma uma vela e faz uma entrada. Um ponto aqui seria no fluxo, mas não é sobre isso que a gente está falando. Aqui, ó, outro martelo, ok? Ó, martelo. Confirmou na vela seguinte uma vela de call, entraria na próxima vela. Então, pessoal, vocês reparem o seguinte: quando ela fizer a tendência que ela vier saturando, né, o fundo do movimento, ela faz o padrão do martelo. Quando fizer o padrão do martelo, a gente espera, independente da cor, tá? A gente vai esperar ela confirmar uma alta, né? Se ela está revertendo a tendência, é uma estratégia de reversão. Ela vai estar tocando ou chegando bem perto da banda de body. Quando ela fizer o padrão, espera ela confirmar a alta, entra na seguinte. Pessoal, não tem mistério, não tem por que pagar 400, 600 reais numa estratégia dessa, ok? Porque, sinceramente, não vale. Ó, estrela cadente, tá? Tu vê aqui, ó, ela tocou na banda de body, ó, procurou lá em cima, já procurando saturação. O que que ela vai fazer? Vai fazer o padrão da reversão. Um dos padrões, né? Existem vários outros padrões de reversão, mas esse é o que está sendo mais falado agora, com valores absurdos. Então, ó, ela forma a estrela cadente, confirma uma vela de baixa, a gente entra na próxima, vendido. Tá lá mais um ponto. E assim vai. Ó, uma outra estrela cadente, certo? Uma confirmação de baixa, pegaria no galho.
Isso aqui não é um martelo, tá? Vamos prestar atenção nisso. Não é martelo. Pessoal, martelo, ok? Porém, a vela seguinte não confirmou, tá? Um call. Ela não confirmou uma alta. Então, não entra. Não é considerada aqui, ó, uma estrela cadente, tá? Não consideramos uma estrela cadente. Porém, para quem está acompanhando a gente, para quem está acompanhando a equipe CW Trade, vocês vão ver que isso aqui é um outro padrão que a gente usa, tá? Uma vela deixando o pavio, um engolfo, tá? Isso aqui é um engolfo. Após o engolfo, a gente segue a tendência. Não vou marcar nada. De novo a mesma coisa, mesmo padrão daqui, ó. Uma vela cheia, deixando um pouco o pavio, confirmando uma alta, tá? Essa não confirmou o engolfo, confirmou o engolfo na vela seguinte, a gente segue o padrão, segue a tendência. Seria mais um ponto. Porém, não é o que a gente está fazendo. Ok. Ó, veio lá de baixo, buscou uma saturação, pavio dobro da vela, já considero isso aqui uma estrela cadente. A próxima confirmou um put, né? Confirmou uma venda. Próxima vela eu entraria vendido. Mais um ponto. Vocês podem reparar que tem gráfico, tem ativo. Determinado dia obedece e ativos determinado dia não obedece ou não forma o padrão. Vamos lá de novo. Não é martelo, não é martelo. Porém, né, uma outra estratégia de que vela deixando o pavio, confirmando o engolfo, após o engolfo, a gente segue a tendência. Seria mais um ponto aqui. Ou seja, já teríamos batido meta há muito tempo somente com um ativo. Certo? Não é uma estrela cadente, tá? Porém, muitos iam se confundir com isso aqui. Porém, se faz uma entrada, ó, se a gente considerasse aqui uma estrela cadente, ela confirmaria uma baixa, pegaria mais um ponto. Martelo, de novo, ó. Martelo, vela de fundo, martelo, confirmou uma alta, entraria comprado na próxima vela. Já seriam já 20 horas. E olha isso aí, pessoal. Uma estratégia simples, mesmo sendo com galho, vocês reparem que ela pega muito de primeira, certo? Dois ativos, 2, 3, 4, 5, 6. Dois ativos e teríamos aí 9-0, praticamente aí o dia todo. Porém, a equipe CW Trade, vocês vão ver em outros vídeos, a gente opera somente até meio-dia, entre 11 e meio-dia. A gente começa a operar às 7 horas da manhã, ok? Vocês podem ver que é uma estratégia de fácil acesso, onde dá para bater meta muito tranquilo. Entendeu? E é isso, pessoal. Vamos prestar atenção que nem toda estratégia funciona para todo ativo, pessoal. O que a gente quer dizer com isso? Primeira coisa, antes de vocês usarem uma determinada estratégia, seja ela qual for, vocês primeiro têm que identificar o que o gráfico está fazendo. Por exemplo, vocês vão reparar que a gente tem estratégia de engolfo, a gente tem estratégia para consolidação, a gente tem estratégia de fluxo, a gente tem estratégia de tendência.
E não adianta, pessoal, pegar uma estratégia que é usada para consolidação, tentar usar uma estratégia dessa para fazer, por exemplo, fluxo. Tá? Fluxo a gente precisa de gráficos com tendências, tá? Tendências fortes, certo? Então não adianta eu pegar uma estratégia de consolidação, né? Uma estratégia de consolidação, eu preciso do gráfico lateralizado, né? De velas uma ao lado da outra. Então não adianta eu pegar uma estratégia que é para ser usada aqui nesse cenário, né? De consolidação e querer usar essa estratégia aqui, por exemplo. Não cabe, é suicídio. É isso que ninguém explica para vocês. O pessoal quer atacar estratégia nos canais, quer cobrar, entendeu? E não é assim que funciona. Dizem, né? Estão falando que essa estratégia funciona, que é a estratégia da troca de horário. Pessoal, sinceramente, a equipe CW3 não acredita nisso. A gente acredita que essa estratégia funciona o dia todo. Basta saber identificar o padrão, saber identificar o que é um martelo e saber identificar o que é uma estrela cadente, tá? Simples. Apareceu o martelo, certo? Apareceu o martelo. É uma vela de topo ou tá na vela de fundo, identificou, vai esperar fazer o quê? A vela seguinte confirmar. Se eu estou falando de uma estrela cadente, é porque meu gráfico está lá em cima e vai reverter para baixo. Ou seja, eu preciso confirmar uma baixa para entrar vendido. Simples assim. O contrário disso é identificar um martelo. Tá? Identifiquei o martelo. O que eu vou fazer? Vou esperar uma confirmação de alta, né? Vou esperar uma confirmação de call na vela seguinte e vou entrar comprado. Aí a decisão é de vocês, entrar sem galho ou fazer gerenciamento para um galho. Beleza, pessoal? Para quem está nos acompanhando, né, de praxe, a gente pede que compartilhe o vídeo, ajude o nosso canal, ative o sininho, a gente vai estar subindo 2 vídeos por semana e dá um comentário aí se puder. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção de todos. Como sempre, nossos vídeos são vídeos bem rápidos e objetivos, ok? Obrigado aí mais uma vez e até o próximo vídeo.